Fala pessoal, eu sou o Rafael Haskin, eu sou coaching especializado em tendência comportamental humana e a gente está no nosso segundo vídeo da série do o que eu faço versus o que eu deveria fazer. Se você não assistiu o primeiro vídeo, vá lá em cima, vê o primeiro vídeo, vale muito a pena para a gente poder realmente fazer mais sentido aqui essa aula e poder conectar e assim ter uma forma muito mais profunda de entendimento. Bom, então a gente falou que a primeira coisa que a gente deve fazer lá no vídeo passado é diagnosticar o problema de forma exata. A partir do momento que eu diagnostico ele de forma precisa, através de reflexão e várias outras formas que a gente vai falando ao longo do tempo aí também aqui no canal, vai desenvolvendo esses temas, a gente chegou no problema, diagnostiquei o problema. Então, pegando aqui o exemplo do garoto que fumava, que na verdade o problema era mais profundo, ele começou a fazer isso para que ele pudesse emagrecer de uma forma errada, já nem se dava conta disso, e o objetivo é que ele realmente queria estar em forma. A partir do momento que a gente diagnosticou o problema errado, a segunda fase do processo é conteúdo. O que significa isso? Muitas vezes, um problema a gente precisa saber como resolver ele, porque existem muitas vezes fatores técnicos para resolver o problema que sem esses fatores técnicos a gente não consegue resolver. Eu vou dar um exemplo. Certa vez eu estava lá com uma pessoa que ela estava com muita vontade de emagrecer também. E aí, só que esse era um outro caso completamente diferente, ele não fumava, era uma outra história, já era uma senhora bem mais velha e ela estava lá já querendo emagrecer há muitos e muitos anos. E eu comecei a ver um pouquinho como é que é a rotina dela, como funcionava a rotina dela. E aí, analisando menos de 5 minutos, e qualquer pessoa leiga, analisando o problema, descobriria com facilidade qual é o problema. Que ela era sedentária, se alimentava muito mal, com alimentos altamente calóricos, tomava refrigerante o dia inteiro. E ela falava que ela tentava emagrecer e não conseguia, já tentava há anos a emagrecer e não conseguia. E coisas simples do dia dela, que se ela mudasse com conhecimento básico de nutrição, ela conseguiria mudar aquilo sem nenhuma dificuldade. Muitas vezes a falta do conhecimento técnico coloca a gente em situações assim. Então, também teve uma vez uma pessoa que era um casal que eles começaram a brigar muito. Porque a mãe começou a se intrometer. E aí a mãe começou a se intrometer e implicar muito com o rapaz, muito com o rapaz. Óbvio que esse caso é um caso extremo, mas é só para aqui abordar de uma forma caricata como a falta de conhecimento pode arrebentar a gente. E aí eu comecei a tentar descobrir por que a sogra estava interferindo tanto no relacionamento, causando tanto estresse entre o casal. E aí eu conversando com a sogra, comecei a falar, comecei a fazer uma sessão com ela, e aí depois na segunda sessão surgiu uma coisa muito forte. Ela sentia ódio do marido da filha dela. E eu perguntei por quê? Ela falou, porque ele deixou ela doente. Eu falei, sério? Como que ele deixou ela doente? Ele passou alergia para ela. Ela nunca teve alergia na vida. Nunca na vida. E depois que ela casou com ele, ela começou a sofrer de alergia, de rinite alérgica. Ela começou a ter... Agora qualquer pozinho ela começa a espirrar, começa a ficar com coriza. E ali, por mais engraçado e absurdo que possa parecer, pelo fato dela não ter o conhecimento técnico simples, que alergia não se transmite, não é contagioso, é impossível passar alergia, uma vez que faltava aquele conhecimento para ela, ela ficou revoltada. E óbvio que isso aqui é um absurdo. A maioria das pessoas que tem um pouco mais de cultura sabem que a alergia não passa, mas muitas outras coisas elas fazem sem fazer ideia. Elas começam a fazer tipos de exercício que destroem o corpo e não emagrecem. Elas começam a fazer dietas loucas de sopa, da lua, do abacaxi e destroem o corpo e a autoestima e várias coisas por falta de conhecimento técnico. Então a segunda fase aqui é conhecimento. Conhecimento, desenvolver conteúdo. E hoje é a coisa mais fácil do mundo. Por outro lado, a gente tem um desafio de saber também aonde procurar, porque todo mundo já se define expert em alguma coisa. Então hoje a gente está numa situação que todo mundo é especialista em alguma coisa e que tem certeza absoluta do que está falando. Então, óbvio que, por um lado, a gente tem um desafio de saber exatamente onde procurar, por outro lado, a gente tem realmente uma grande quantidade de conteúdo. Então, no caso, sei lá, o cara quer agora ele quer conseguir, entrar aqui para o exército. Vamos supor, eu moro em Israel e aqui
Culturalmente, muitas pessoas querem entrar para grupos específicos do exército. Quer ser paraquedista, quer ser isso, quer ser aquilo, quer ser taiás, quer ser piloto de caça. E, por exemplo, para ser piloto de caça, só os melhores conseguem chegar lá. Querem participar de algum tipo de batalhão especial, querem participar de algum tipo de ação especial, e aí tem uma concorrência muito grande. Eles têm que chegar a níveis físicos muito, muito profundos e tipos de exercícios muito complexos para poder se destacar. E muitas vezes, por causa da falta de conhecimento técnico, o pessoal se arrebenta, se lesiona, se machuca e não consegue chegar a lugar nenhum. Então, a segunda fase é estuda sobre o conteúdo, começa a virar uma enciclopédia ambulante só daquele assunto. Então, a sua dificuldade é lidar com diabetes, a sua dificuldade é conseguir desenvolver concentração para estudar, para passar por um concurso. Então, técnicas de estudo, técnicas de memorização, o seu objetivo é aprender a se comunicar melhor. Sei lá, qualquer uma das coisas que você faz e que você não deveria fazer, e o que você deveria fazer, começa a estudar conteúdo sobre aquilo. Realmente estudar de forma sistemática. Não precisa ser somente em livros, pode ser em podcast, pode ser em livro, pode ser em vídeos do YouTube, pode ser no TED, pode ser em consultoria, pode ser em mentoria, pode ser onde você quiser. Mas começa a estudar conteúdo sobre aquilo, começa a ler, começa a estudar, começa a entender toda a parte técnica daquilo que você quer atingir, para que você realmente tenha estrutura, porque é uma pena realmente, a pessoa ela conseguiu diagnosticar o problema, mas ela trata do problema de forma errada. Então essa é a segunda parte do processo, da onde a gente quer chegar. A gente vai ter algumas aulas aí na frente, como eu falei, uma série sobre o que eu faço versus o que eu deveria fazer para atingir os nossos objetivos. Ok, valeu pessoal, muito obrigado aí pela atenção de vocês, a gente se encontra no vídeo 3.